Nesta sexta-feira, as conversas em torno das questões ligadas à atualidade na União Europeia. Fazemos-lo com o contributo de Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira. Muito boa tarde. Olá, boa tarde, Marta. Aproveito para desejar um bom ano. Bom ano também para si, nosso Marco Teles. primeiro programa de 2023. Vamos começar por fazer uma referência ao facto de a Suécia exercer atualmente a presidência do Conselho. Exatamente. É uma presidência rotativa, mas será a Suécia que o assumirá nos próximos 6 meses? Exatamente, muito bem. Efetivamente, o Conselho tem um regime rotativo. Aliás, temos, precisamente por esta razão, temos dado conta deste elemento nas nossas sessões nos últimos tempos. E, efetivamente, a Suécia, neste momento, desde o dia 1 de janeiro e para os próximos 6 meses, irá assumir a presidência do Conselho. Convém relembrar que a organização, no fundo, destas presidências que são rotativas, como a Marta referia e bem, elas estão organizadas desde o Tratado de Lisboa em 2009, estão organizadas por trios, ou seja, um conjunto de 3 países. Neste caso, precisamente, tivemos a presidência francesa, a presidência checa no final do semestre passado, e agora nestes 6 meses temos a presidência sueca. E porque esta organização em trios permite realmente que o conjunto destes 3 países possam, para um período mais alargado, neste caso para 18 meses, portanto ano e meio, possam fazer um programa de trabalhos mais longo. E então depois estas presidências específicas de 6 meses irá permitir ter um plano de trabalho, digamos assim, mais detalhado, mas enquadrado no plano geral que foi definido para aquele trio. Não é? E quais as prioridades da Suécia? As prioridades da Suécia decorrem, obviamente, como de resto as outras presidências também, sempre nesta base, são prioridades que decorrem do contexto social, económico, político, geopolítico também, que vivemos no momento, e portanto foram definidas 4 prioridades específicas, uma ligada à segurança, que é fácil de perceber, e portanto, aliás, a presidência sueca veio já manifestar, obviamente, que toda esta linha, estratégia de apoio à Ucrânia, obviamente, é para ser mantida. A temática também da competitividade, a competitividade da União Europeia, também a nível, obviamente, no contexto mundial. A questão transversal que já está presente nos discursos já há muito tempo e continuará nos próximos tempos, que é da transição ecológica e a transição energética, tendo também aqui por trás uma ligação a outra expressão que é muito comum nos dias que correm, que é a transição digital. Portanto, obviamente são temáticas prioritárias. E, por último, como grande prioridade, os valores democráticos e o Estado de Direito, que é um elemento também pelo qual a União Europeia se tem debatido, recordando que existe de resto o famoso mecanismo de condicionalidade, e que tem sido evocado, nomeadamente por conta da Hungria, que tem, digamos, em algumas matérias aparecido, eu diria, desalinhada em relação ao contexto da União Europeia. E é curioso aqui falarmos da Hungria, porque de facto o próximo trio é composto precisamente pela Espanha, Bélgica e Hungria. Portanto, eu diria que o último semestre de 2024 será de facto curioso, mas até lá eu também espero que haja alguma correção em relação às medidas que de facto a Hungria terá que implementar para resolver a situação. Falemos dos dados do último Eurobarómetro, que revelam preocupações dos europeus com o aumento do custo de vida. Sim, convém aqui relembrar que estes inquéritos do Eurobarómetro ocorrem com frequência. Uma boa componente deste Eurobarómetro repete-se em cada inquérito, precisamente para nós termos uma percepção de como é que a população, enfim, como é que os cidadãos estão, qual é o seu posicionamento em relação a determinadas temáticas. E eu diria que isto não é nenhuma novidade, seria o resultado já expectável, mas de facto o aumento do custo de vida é, neste momento, a preocupação mais premente para os europeus. Isso é referido por 93% dos europeus. Segue-se como segundo grande problema a pobreza e a exclusão social. E, em terceiro lugar, a questão do combate às alterações climáticas. Só um apontamento para dizer que, se a nível europeu o aumento do custo de vida é referido por 93%,
dos inquiridos. Em Portugal esta média, esta percentagem só para os 98%, havendo mesmo países, o caso da Grécia, por exemplo, onde esta percentagem alcançou mesmo os 100%. Portanto, é uma preocupação de facto muito comum e, digamos que, transversal. Ou apontam os cidadãos europeus prioridades para o Parlamento Europeu? Sim, o Eurobarómetro também tem esta preocupação, o próprio Parlamento, em tentar saber, no fundo, estas matérias sobre as quais os cidadãos estão preocupados, para que o próprio Parlamento possa orientar, digamos que, a sua atividade. E, efetivamente, a nível europeu, são apontadas 3 áreas que se considera que o Parlamento Europeu se deverá preocupar com uma particular atenção, que é precisamente a questão da luta contra a pobreza, o domínio da saúde pública, portanto, não apenas nesta lógica da preocupação da pandemia, mas muito além dessa questão, e, obviamente, a continuidade do combate às alterações climáticas, porque, obviamente, as questões do clima também é algo que nós não podemos, com algum entusiasmo, tomar um conjunto de iniciativas, depois esquecer. É um problema que está lá, existe, e, portanto, tem que haver alguma regularidade também nesta adaptação às alterações climáticas. Curiosamente, no nosso país, a luta contra a pobreza também é o primeiro elemento que é referido no inquérito, mas, em segundo lugar, aparece já a preocupação com a economia e a criação de novos empregos. Portanto, os resultados, como é óbvio, diferem de Estado-membro para Estado-membro. E no Eurobarómetro há algo positivo que possamos assinalar, Marco Teles? Sim, eu diria que há aqui um elemento, curiosamente, apesar de todas as crises que nós, infelizmente, já há algum tempo temos vindo a passar, a ultrapassar, e já são várias, mas apesar dessas situações, a pensar desde logo na questão problemática da Covid, da pandemia, agora o problema da inflação, o problema também, obviamente, da guerra na Ucrânia, que, enfim, tem implicações diretas e indiretas a todos nós, mas apesar disso tudo, o sentimento de ligação ao projeto europeu mantém-se firme e com bons indicadores. Neste momento, 62% dos europeus veem a adesão do seu país à União Europeia, ao projeto europeu, como algo de positivo. Aliás, isto é uma média europeia, mas se nós formos ver o caso específico de Portugal, esta média sobe mesmo para os 77%. E, portanto, desse ponto de vista, esta ligação ao projeto continua com indicadores bastante interessantes. Oportunamente divulgamos o Discover EU e foram divulgados os resultados recentemente. Sim, o programa Discover EU, que tem um particular interesse para os jovens, 18 anos, relembro que é um prémio, uma oferta, digamos assim, de um passe Interrail que lhes permite viajar de forma gratuita. Por conta desse passe, aplica-se a todos os jovens que na União Europeia fazem 18 anos. Neste caso, a apresentação dos resultados tem a ver com os jovens que nasceram entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2004. Portanto, isto decorre das candidaturas que apareceram no final do ano passado, mais precisamente em outubro. Foram quase 160 mil jovens a preencher, a se candidatar a este programa, esta ronda do Discover EU, e, portanto, saíram esta semana os resultados, onde foram, digamos que, presenteados mais de 47 mil jovens com esta possibilidade de viajar sozinho ou em grupos de 5 elementos, porque há esta possibilidade, entre março de 2023 até fevereiro de 2024. Portanto, há aqui um prazo alargado. Portanto, convém também relembrar que isto é um projeto que também está associado ao próprio programa Erasmus+. É um projeto que também não se limita aos 27 Estados-membros da União Europeia, mas inclui, por exemplo, a Islândia, o Liechtenstein, Noruega, Macedónia, Sérvia e Turquia. Portanto, é mais abrangente, e que, além do passo propriamente dito, há também depois todo um conjunto de situações de apoio. Aliás, ainda esta semana decorreu uma sessão aberta de perguntas e respostas num grupo específico que existe criado na rede Facebook para o programa Discover EU, onde estes jovens que são confrontados com esta possibilidade de usufruir do prémio
têm nesse grupo pessoas mais experientes e que já usufruíram no passado desta possibilidade, deste passo, e que podem dar excelentes indicações de como é que se processa tudo isto e algumas recomendações para a no viagem. fundo, usufruir da melhor forma desta viagem. Marco Teles, falou-se também recentemente de incêndios num seminário europeu que olhava para os incêndios rurais que aconteceram em 2022 e questionava se teríamos aprendido algo com esses incêndios. Sim, é de facto de bom tom que haja sempre em tudo esse momento de avaliação, não é? Às vezes passamos por uma crise, por um cenário menos positivo, mas é de facto positivo, é importante que haja depois aquele momento de reunião de avaliação da situação. E, efetivamente, esta semana decorreu em Lisboa um seminário europeu, onde estiveram de resto representantes dos 27 Estados-membros, esteve também presente o Comissário Europeu de Gestão de Crise, que relembrou que, efetivamente, será conveniente que a própria União Europeia venha aumentar o seu investimento em matéria de prevenção de incêndios florestais. Desde logo porque a própria época de incêndios, olhando para o passado recente, mostra que ela tem vindo a alargar-se, o período de ocorrência de incêndios tem sido cada vez maior e, por outro lado, há também um alargamento do ponto de vista geográfico, isto é, países que tradicionalmente não se reviam neste problema dos incêndios de verão, estão agora também a ser afetados por estes dramas. E o Comissário relembrava também uma questão, é que por uma continha muito simples feita, por cada euro que é investido em matéria de prevenção, isso significa poupar 2 euros depois em termos de danos que são causados direto ou indiretamente pelos incêndios. E só para nós termos a ideia, as contas já foram feitas e estima-se em 2 mil milhões de euros de prejuízo à conta dos incêndios de 2022, que aliás foi o segundo mais forte dos últimos tempos, pelo menos desde 2006, a altura em que se começou a efetuar com mais exatidão estes registros, e onde foram ardidos uma área correspondente a 800 mil hectares em todo o bloco europeu, o que de facto é uma área enorme e os danos são de facto significativos. E a prevenção tem que ser pensada com antecedência. E a prevenção tem que ser pensada com muita antecedência, até porque esta prevenção acaba por acontecer numa altura em que, paralelamente, a Comissão Europeia, a Comissão, instituições e obviamente, os Estados-membros, de uma forma geral, apostam cada vez mais na importância da reflorestação, ou da florestação, se quisermos, para o próprio combate às alterações climáticas e também para este esforço comum de se atingir a neutralidade climática. E, portanto, existe um projeto também interessantíssimo, que é, até 2030, ser implantadas 3 mil milhões de árvores. Portanto, a gente não pode só pensar naquilo que de positivo vamos fazer, mas o que já existe em termos de mancha florestal, obviamente tem que ser preservado, senão avançamos para um lado e andamos para trás no outro. Marco Teles, para finalizar, uma breve nota para referir que 2023 é o ano europeu das competências. Sim, uma pequena curiosidade, porque até estou a pensar, especificamente na escola, já sempre muito interesse saber, então, e este é o ano europeu de quê? Bom, não é necessariamente nova a informação, porque o anúncio já foi feito, ou havia sido feito em setembro, quando a Presidente da Comissão Europeia fez o seu discurso habitual sobre o Estado da União, portanto, o conhecido como SOTEU, e nessa altura a proposta era, de facto, de proclamação de 2023 como Ano Europeu das Competências. Portanto, objetivos. É uma possibilidade aqui, com este Ano Europeu, de dar um novo impulso há algo que nós já todos percebemos que é extremamente importante, que é a aprendizagem ao longo da vida. Portanto, não é aqui a Ano Europeu das Competências de uma lógica de pensarmos nas competências que são desenvolvidas com os jovens em termos de formação escolar, mas nós também pensarmos, além disso, além dessa componente, dos adultos já integrados em mercado de trabalho e que têm que fazer a chamada aprendizagem ao longo da vida, até porque também o próprio mercado de trabalho está em constante mutação, em constante evolução. Os empregos também, os empregos fixos e para a vida são cada vez também mais postos em causa, e isso implica, de facto, não só pelo próprio processo de modernização, de tecnologia, de digitalização, que nós nos nossos empregos vamos fazendo um upgrade das nossas competências, mas muitas das vezes, em casos, eu diria que
mais radicais, digamos assim, de pessoas que, não encontrando a solução de emprego nas suas áreas de formação, têm que partir para áreas para as quais não estão necessariamente habilitadas no início, e isto implica muitas das vezes reaprender ou trabalhar novas competências que estariam, se calhar já lá estavam, mas estariam, digamos que adormecidas e que têm que ser trabalhadas por uma nova função, por um novo emprego. E ficamos por aqui. Marco Teles, obrigada pela presença. Obrigado, e até à próxima conversa. Um bom fim de semana. Obrigado.